Em um domingo de julho de 2024, três crianças brincando às margens do rio Susquehanna, na Pensilvânia, puxaram algo da água que fez os adultos chamarem a polícia em pânico. Depois a polícia chamar o FBI. Depois o FBI chamar antropólogos forenses. E depois esses antropólogos descobrirem algo tão perturbador que reescreveu 150 anos da história daquela região. O que começou como três crianças curiosas puxando uma corrente enferrujada se transformou na descoberta de um dos segredos mais sombrios da América. Uma verdade tão aterradora que foi literalmente enterrada debaixo d'água, esperando que ninguém jamais a encontrasse. Mas a água, como sempre, guarda seus segredos apenas temporariamente. E o que ela revelou vai fazer você questionar tudo o que pensa que sabe sobre a história da sua própria cidade. Porque se isso aconteceu aqui, onde mais aconteceu? E quantos outros rios ainda escondem verdades que preferíamos nunca descobrir? Prepare-se. Esta história vai te aterrorizar. E vai te fazer olhar diferente para cada rio, cada lago, cada corpo d'água que você passar. Era 14 de julho de 2024, um domingo abafado no interior da Pensilvânia. Emma Shane, 11 anos, seu irmão Lucas, 9, e a prima deles, Sofia Martins, 12, estavam fazendo o que crianças fazem no verão, brincando na margem do rio Susquehanna, próximo à pequena cidade de Marietta. O rio estava mais baixo que o normal. Uma seca prolongada havia reduzido o nível da água em quase 2 metros. Bancos de areia e pedras que geralmente ficavam submersos agora estavam expostos, criando pequenas praias temporárias onde as crianças construíam castelos e procuravam tesouros. Foi Sofia quem viu primeiro. Um brilho metálico na lama, cerca de 3 metros da margem atual, onde a água costumava cobrir. Olha, uma corrente. As três crianças correram. No começo, pensaram que poderia ser uma corrente de bicicleta, ou talvez equipamento de pesca antigo. Mas quando Lucas começou a puxar, percebeu que era mais pesada. Muito mais pesada. Tem algo preso do outro lado, Emma disse, ajudando a puxar. A corrente tinha quase 4 centímetros de espessura, cada elo do tamanho de uma mão infantil. Estava coberta de ferrugem marrom alaranjada, limo verde e décadas de sedimento. Mas era sólida. Forte. O tipo de corrente usada para prender... O quê? Um barco. Uma âncora. As crianças puxaram juntas. 5 metros de corrente. 10 metros. Queens. E então, da lama e areia, algo começou a emergir. No primeiro momento, parecia um tronco de árvore fossilizado, escuro, irregular, coberto de detritos. Mas quando Sofia tocou, sentiu uma textura diferente. Não era madeira. Lucas, ela disse, voz estranha. Vai chamar sua mãe. Porque Sofia, mesmo aos 12 anos, reconheceu o que era. Era um osso. Um osso grande. Um osso humano. E estava acorrentado. A mãe de Lucas e Emma, Catherine Shane, inicialmente pensou que as crianças estavam exagerando. Provavelmente era um osso de animal. Veado. Talvez uma vaca. O rio passava por áreas rurais. Animais morriam. Ossos eram comuns. Mas quando ela viu, seu coração congelou. Era uma pelvis humana. Inconfundível. Ainda parcialmente presa a segmentos de uma coluna vertebral. E a corrente estava soldada, não apenas presa, a um anel de ferro que envolvia o que claramente eram restos de um tornozelo. Catherine ligou para o 911 imediatamente. A polícia local de Marietta chegou em 20 minutos. O oficial veterano Tom Hendricks, com 30 anos de serviço, examinou os restos. Sua expressão ficou sombria. Precisamos isolar a área. Agora. Em 2 horas, a margem do rio estava cercada com fita policial. Antropólogos forenses da Universidade Estadual da Pensilvânia foram chamados. E quando a doutora Rebecca Morrison, especialista em restos históricos, chegou e viu o local, ela fez uma ligação que mudaria tudo. Precisamos do FBI. E precisamos de arqueólogos subaquáticos. Porque se isso é o que penso que é, não é apenas um corpo. É uma cova em massa. As palavras ficaram suspensas no ar quente de julho. Uma cova em massa. No rio Susquehanna. No coração da Pensilvânia. Como?
Por quê? E, mais assustadoramente, quantos? Nos 5 dias seguintes, uma operação maciça foi montada. Mergulhadores forenses, arqueólogos, equipes de GPR, radar de penetração no solo, ou neste caso, água, especialistas em crimes históricos, todos convergindo para aquele trecho de 200 metros do rio Susquehanna. O que eles descobriram foi horripilante. Sob a lama, areia e sedimentos acumulados ao longo de mais de um século, havia não um, mas 17 conjuntos de restos humanos. Todos acorrentados. Todos com grilhões de ferro fundido presos aos tornozelos ou pulsos. Todos dispostos em uma linha quase perfeitamente reta, como se tivessem sido, o quê? Jogados, afogados, executados. A doutora Morrison supervisionou a extração cuidadosa de cada conjunto de restos. Cada osso foi catalogado, fotografado, analisado. E os padrões que emergiram eram de deixar qualquer um sem dormir. Primeiro, todos os indivíduos tinham entre 15 e 40 anos de idade, baseado na análise óssea. Nenhuma criança pequena. Nenhum idoso. Segundo, aproximadamente 60% eram homens, 40% mulheres, baseado na morfologia pélvica e craniana. Terceiro, as correntes não eram uniformes. Algumas eram grossas e pesadas, como a primeira encontrada. Outras eram mais finas, mas todas tinham o mesmo padrão. Grilhões individuais fundidos, impossíveis de remover sem cortar o metal. E quarto, o mais perturbador, havia marcas nos ossos. Marcas de trauma. Fraturas nas costelas. Impactos nos crânios. Lesões defensivas nos antebraços. Esses indivíduos não morreram pacificamente. Eles foram mortos. Violentamente. Mas quando? E quem eram? A datação por carbono 14 dos ossos forneceu a primeira resposta, entre 1850 e 1880. Era da Guerra Civil e pós-Guerra Civil. Uma época turbulenta na história americana. Mas isso não explicava por que 17 pessoas foram acorrentadas e jogadas em um rio. Na Pensilvânia, um estado do norte. Um estado que havia lutado pela União contra a escravidão. A resposta estava nos próprios ossos. E era pior do que qualquer um imaginou. Amostras de DNA foram extraídas dos ossos, um processo delicado com material tão antigo e degradado. Mas técnicas modernas de sequenciamento conseguiram recuperar dados genéticos suficientes para uma análise preliminar. Os resultados, entregues em setembro de 2024, foram chocantes. Dos 17 indivíduos, 15 mostraram ascendência predominantemente africana. 2 tinham ascendência mista europeia-africana. E de repente, a terrível verdade começou a se formar. Essas não eram vítimas aleatórias. Eram pessoas escravizadas. Ou ex-escravizadas. Em uma época e lugar onde isso não deveria acontecer. Mas a história, como sempre, é mais complexa e mais sombria do que nos ensinam. A Pensilvânia aboliu gradualmente a escravidão entre 1780 e 1847. Em 1850, tecnicamente, não havia mais escravos legais no estado. Mas havia algo mais insidioso: a Lei do Escravo Fugitivo. Aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1850, esta lei federal permitia que proprietários de escravos do Sul, ou seus agentes, viessem ao norte e recapturassem pessoas escravizadas que haviam fugido. E exigia que autoridades e cidadãos do norte cooperassem, sob pena de multas e prisão. De repente, cidades livres como Marietta se tornaram campos de caça. O historiador Dr. James Whitfield, especialista em história afro-americana da Pensilvânia, explicou: o que a maioria das pessoas não entende é que a lei do escravo fugitivo transformou o norte em território hostil para qualquer pessoa negra, livre ou não. Caçadores de escravos operavam impunemente. E muitos brancos do norte, por medo legal, racismo ou ganância financeira, havia recompensas generosas, cooperavam. Mas isso não explicava por que essas pessoas foram mortas e jogadas no rio. A resposta estava em documentos históricos que pesquisadores começaram a desenterrar nos arquivos da cidade de Marietta e condados vizinhos.
documentos que haviam sido perdidos ou extraviados por mais de um século. E o que eles revelaram foi uma conspiração de silêncio que durou 150 anos. Marietta, em meados de 1800, era uma cidade dividida. Oficialmente, era abolicionista. Muitos residentes apoiavam a causa da liberdade. Mas havia uma facção poderosa, composta principalmente de comerciantes com laços econômicos ao sul, que via a lei do escravo fugitivo como uma oportunidade de lucro. Pesquisadores descobriram registros de uma organização semi-secreta chamada Sociedade de Preservação da Ordem, um nome neutro para o que era, essencialmente, uma gangue de caçadores de escravos sancionada. Liderada por um comerciante local chamado Silas Brennan, a sociedade operava sob a fachada de manter a lei federal. Mas registros financeiros recuperados revelam algo mais sinistro. Eles não apenas capturavam fugitivos. Eles sequestravam pessoas negras livres, falsificavam papéis e os vendiam de volta ao sul como escravos recapturados. Era um negócio lucrativo, extremamente lucrativo. Mas havia um problema: testemunhas. Algumas pessoas, tanto brancas quanto negras, começaram a denunciar, começaram a testemunhar em tribunais, começaram a ameaçar, expor a operação. E essas pessoas precisavam ser silenciadas. Um diário descoberto na Sociedade Histórica de Lancaster, escrito por um reverendo abolicionista chamado Josiah Crawford, documenta seus suspiros sobre desaparecimentos inexplicáveis de 1856 a 1857. Crawford escreveu: 3 homens livres, com papéis legítimos provando sua liberdade, desapareceram na última semana. Suas famílias me procuram, desesperadas. Dizem que foram vistos pela última vez perto dos armazéns de Brennan. A polícia se recusa a investigar. Tenho medo que algo muito mais terrível que escravidão esteja acontecendo aqui. Tenho medo que estejamos matando aqueles que ousam desafiar este sistema diabólico. Josiah Crawford estava certo. E ele também desapareceu. Em agosto de 1857. Seu corpo nunca foi encontrado. Até agora. Porque a análise de DNA de um dos 17 conjuntos de restos, o único com ascendência puramente europeia, foi cruzado com amostra de descendentes vivos da família Crawford. Match positivo. 99,7% de probabilidade. Josiah Crawford estava entre os mortos no Rio. Um homem branco, um reverendo, um abolicionista, assassinado e descartado junto com as mesmas pessoas que ele tentava proteger. A descoberta foi devastadora e revelou a escala verdadeira do horror. Análises forenses detalhadas dos ossos revelaram como esses 17 indivíduos foram mortos. As fraturas nos crânios e costelas eram consistentes com espancamento severo, provavelmente com objetos pesados e contundentes como martelos ou barras de ferro. As lesões defensivas nos antebraços mostravam que as vítimas tentaram se proteger. Elas lutaram, mas as correntes seladas garantiam que não pudessem fugir. A Dra. Morrison, em sua análise oficial, descreveu a sequência provável de eventos, baseado nos padrões de trauma e na disposição dos restos. Acredito que essas pessoas foram capturadas, acorrentadas individualmente ou em grupos pequenos, levadas às margens do rio à noite, espancadas até ficarem inconscientes ou mortas, e então jogadas na água. As correntes pesadas garantiam que os corpos afundassem e permanecessem submersos. Foi um assassinato em massa. Premeditado, sistemático, frio, e aparentemente, continuou por pelo menos 2 anos, baseado nas variações na datação por carbono dos diferentes conjuntos de restos. Mas por que o rio especificamente? O rio Susquehanna, naquele trecho, tinha profundidade média de 4 a 6 metros. A corrente era forte e, crucialmente, o fundo era lamacento. Sedimentos se acumulavam rapidamente, enterrando qualquer coisa que caísse ali. Era o lugar perfeito para fazer corpos desaparecerem. Por décadas. Por séculos. E teria funcionado, se não fosse a seca de 2024 reduzir o nível da água a um mínimo histórico. A natureza revelou o que os homens tentaram esconder. Mas ainda havia perguntas. Contume, o GPR e escaneamentos de sonar
revelaram anomalias em outras seções do rio. Perturbações no sedimento que poderiam indicar mais restos. Em outubro de 2024, uma segunda operação de escavação começou. 3 quilômetros rio abaixo. E encontraram mais 13 corpos. Todos accidentados. Todos do mesmo período. 30 ao todo. 30 pessoas assassinadas e descartadas como lixo. Em uma cidade americana livre. Em plena luz do dia da história. Como isso foi encoberto por 150 anos? A resposta está em como comunidades lidam com vergonha coletiva. E em quem controla a narrativa histórica. Após a Guerra Civil, especialmente durante a Reconstrução, de 1865 a 1877, houve um esforço consciente em muitas cidades do norte para reescrever ou enterrar suas próprias cumplicidades com a escravidão e violência racial. A narrativa preferida era: nós lutamos pela liberdade. Éramos os mocinhos. O sul era o inimigo. Histórias inconvenientes, como redes de caçadores de escravos operando impunemente em cidades livres, ou cidadãos do norte lucrando com escravidão, foram minimizadas ou apagadas. No caso de Marietta, registros municipais de 1857 a 1858 mostram algo suspeito. Páginas faltando. Relatórios policiais ausentes. Documentos de tribunal perdidos em um incêndio em 1864. Um incêndio que, curiosamente, não destruiu nenhum outro edifício na cidade. Silas Brennan, o líder da Sociedade de Preservação da Ordem, morreu pacificamente em 1889, aos 71 anos. Seu obituário o descreve como comerciante respeitado e cidadão modelo. Ele foi enterrado com honras no cemitério principal da cidade. Sua lápide ainda está lá. Os visitantes do cemitério não sabem que estão prestando respeito a um assassino em massa. Mas algumas pessoas sabiam. Tinham que saber. Pesquisadores encontraram cartas privadas de membros da família Brennan, escritas em 1890s e 1900s, que fazem referências vagas a coisas terríveis que papai fez e segredos que devem permanecer enterrados com ele. Uma carta de 1912, de um neto de Brennan, diz: a avó me contou na semana passada, antes de morrer, sobre o rio, sobre o que foi feito lá. Ela carregou essa culpa por 50 anos. Ela me fez prometer nunca contar. E eu não vou. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas segredos não ficam enterrados para sempre. A água, como o tempo, eventualmente traz tudo à superfície. E agora, em 2024, uma cidade inteira teve que confrontar uma verdade que seus ancestrais tentaram afogar. A revelação devastou Marietta. Uma cidade de 2.600 habitantes, de repente no centro de um escândalo histórico nacional. Descendentes das famílias envolvidas, tanto perpetradores quanto possíveis cúmplices, foram forçados a confrontar heranças sombrias. Alguns negaram. Outros ficaram em choque. Alguns poucos pediram desculpas publicamente e ofereceram reparações. A família Brennan, ainda com presença significativa na região, emitiu uma declaração formal. Estamos horrorizados com as ações de nosso ancestral e condenamos completamente essas atrocidades. Enquanto não podemos mudar o passado, comprometemo-nos a apoiar esforços de memorialização das vítimas e educação sobre esta história sombria. Mas palavras não trazem os mortos de volta. Não apagam 150 anos de esquecimento. A cidade decidiu construir um memorial. No local exato onde as crianças encontraram a primeira corrente. Uma parede de granito negro, listando os nomes das vítimas, quando conhecidos, e para os não identificados, simplesmente desconhecido. Não esquecido. Pesquisadores de genealogia e historiadores estão tentando identificar todos os 30 indivíduos através de DNA, registros históricos e histórias orais de famílias afro-americanas na região. Até agora, 6 foram identificados. 6 pessoas que agora têm nomes. Histórias. Descendentes que finalmente sabem o que aconteceu com seus ancestrais que desapareceram há mais de um século. Uma dessas descendentes, Patricia Washington, 68 anos, soube que seu tataravô, Isaiah Washington, um homem livre que trabalhava como ferreiro, estava entre os mortos.
Minha família sempre soube que ele desapareceu em 1857, ela disse em uma entrevista emocional. História passada de geração para geração. Que ele foi ver sobre um trabalho e nunca voltou. Minha tataravó procurou por ele até o dia que morreu. Ela nunca soube o que aconteceu. Agora, finalmente sabemos. Não traz ele de volta. Mas pelo menos podemos enterrá-lo adequadamente. Podemos dar a ele o respeito que foi negado há 167 anos. O funeral de Isaiah Washington e dos outros 5 identificados aconteceu em novembro de 2024. Centenas de pessoas compareceram. Uma comunidade inteira chorando mortes que aconteceram antes que qualquer um vivo nascesse. Mas a dor histórica é real. E seu peso é pesado. A descoberta no rio Susquehanna levantou uma pergunta aterrorizante. Onde mais isso aconteceu? Pesquisadores começaram a revisar desaparecimentos inexplicáveis de pessoas negras em cidades do norte durante de 1850 a 1870. E os padrões são assustadores. Centenas de casos documentados. Talvez milhares. Pessoas que simplesmente desapareceram. Famílias que nunca souberam o que aconteceu. E muitas dessas cidades ficam perto de rios. O rio Hudson, em Nova York. O rio Delaware, na Filadélfia. O rio Ohio que divide estados livres de estados escravos. Todos esses corpos d'água atravessam regiões onde havia atividade conhecida de caçadores de escravos. Seria possível que Marietta não fosse um caso isolado, que outros rios guardem outros segredos. Em dezembro de 2024, o FBI anunciou uma força-tarefa para investigar possíveis locais históricos de assassinato em massa relacionados à era da lei do escravo fugitivo. Equipes de GPR foram despachadas para 6 cidades diferentes. Mergulhadores forenses estão agendados para examinar seções de rios onde registros históricos documentam altos números de desaparecimentos. A verdade está começando a emergir. Lenta, terrível, inegável. E força uma questão fundamental. O que mais foi enterrado, literal e figurativamente, sobre a história americana? Porque se 30 pessoas puderam ser assassinadas em uma única cidade, em uma única operação, por 2 anos, sem consequências, sem julgamentos, sem memória, quantos outros crimes assim aconteceram? E quantos deles ainda estão esperando, debaixo da lama e água, para serem descobertos por 3 crianças curiosas em um dia de verão? Emma, Lucas e Sofia, as 3 crianças que começaram tudo, agora são parte de uma história que vai além delas. Elas não procuravam mudar a história. Apenas queriam brincar no rio. Mas às vezes, a história escolhe você. E quando escolhe, você tem uma responsabilidade. Não olhar para o outro lado. Não enterrar novamente o que foi revelado. Não deixar que o esquecimento vença. Porque os mortos do rio Susquehanna não podem falar. Mas seus ossos contam uma história. Uma história de injustiça, de violência, de humanidade negada. Uma história que não pode ser silenciada nunca mais. Então aqui está a pergunta que deve nos manter acordados. Quantos outros rios, quantos outros lagos, quantos outros corpos d'água ainda guardam segredos assim? E estaremos prontos para enfrentar essas verdades quando elas emergirem. Porque elas vão emergir. Secas acontecem. Níveis de água baixam. E o que foi escondido sempre, eventualmente, é revelado. A única questão é: vamos dar às vítimas o reconhecimento que merecem? Ou vamos tentar enterrá-las novamente? Desta vez com nossas desculpas, nosso desconforto, nossa pressa em seguir em frente. História não é apenas sobre o passado. É sobre como escolhemos lembrá-lo. Ou esquecê-lo. As 30 pessoas do rio Susquehanna não podem ser esquecidas nunca mais. E nem devem. Deixe nos comentários. Você acha que há mais descobertas assim esperando para serem encontradas? Que outras verdades históricas foram enterradas que ainda não descobrimos? Se você quer continuar explorando histórias verdadeiras que reescrevem nossa compreensão da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque a próxima descoberta pode ser ainda mais chocante. E a verdade, não importa quanto tempo fique escondida, sempre encontra um caminho para a luz.